Eu saúdo a todos, irmãos, com a paz do Eterno. E o Eterno de Abraão, o Eterno de Isaac, o Eterno de Jacó, abençoa todos nós com saúde e livra nós de todos os maus. Quero ler aqui no livro de Êxodo, capítulo 25, do versículo 1 até o versículo 40. Bíblia, nova tradução, na linguagem de hoje, completa, com comentário da palavra. O contexto da palavra: a obra do tabernáculo. O versículo 1: O Senhor Eterno disse a Moisés. Versículo 2: Diga aos israelitas que me dê uma oferta. Receba as ofertas que eles quiseram dar de bom coração. Viu, Moisés? Versículo 3: Essas ofertas, Moisés, podem ser ouro, prata e bronze. Versículo 4: Fio de lã azul, purpura e vermelha, linho fino, tecido feito de pelos de cabra. Versículo 5: Pele de carneiro, tingida de vermelho, e peles finas, madeira de acácia. Versículo 6: O azeite para as lamparinas especiadas, para a preparação do azeite, de ungir e para o incenso de cheiro agradável. Versículo 7: Pedra de inox e outras pedras de valor, para ser colocado no manto sacerdotal e no peitoral do grande sacerdote. Versículo 8: Os israelitas deverão fazer uma tenda sagrada para mim, viu, Moisés, a fim de que eu possa morar no meio deles. Versículo 9: E você, Moisés, faça a tenda e todos os seus móveis de acordo com o modelo que eu vou lhe mostrar. Viu, Moisés? Versículo 10: Diga aos israelitas que façam uma arca de madeira de acácia, de 1,10 m por 66 centímetros de largura e 66 centímetros de altura, viu, Moisés? Versículo 11: Revista de ouro puro essa caixa por dentro e por fora. Em toda a volta coloque um remate de ouro. Versículo 12: Faça também, Moisés, 4 argolas de ouro. Põe nos 4 pés, ficando 2 argolas de cada lado. Viu? Versículo 13: Faça, Moisés, cabo de madeira de acácia, revestida de ouro. Versículo 14: Enfie os cabos nas argolas nos lados da arca, para que ela possa ser carregada. Viu, Moisés? Versículo 15: Os cabos ficarão nas argolas da arca, e não serão tirados dela. Versículo 16: E eu lhe darei 2 placas de pedra, onde estão escritos os mandamentos, e você, Moisés, porá essas placas na arca, dentro da arca. Versículo 17: Faça também, Moisés, uma tampa de ouro puro, de 1,10 m de comprimento, 1,10 m de comprimento, por 60 centímetros, 66 centímetros de largura, viu? Versículo 18: Faça, Moisés, 2 querubins de ouro batido. Versículo 19:
um para cada ponta da tampa. Isso deve ser feito de modo que os querubins formem uma só peça com a tampa, viu, Moisés? Versículo 20. Os querubins, Moisés, ficarão de frente um para o outro, olhando para a tampa. As suas asas ficarão abertas, cobrindo a tampa. Viu, Moisés? Versículo 21. Coloca dentro da arca, Moisés, as duas placas de pedra que eu vou lhe dar, e põe a tampa na arca. Versículo 22. Ali eu me encontrarei com você, Moisés, de cima da tampa, do meio dos dois querubins. Eu darei as minhas leis para o povo de Israel. Viu, Moisés? Versículo 23. Você, Moisés, deverá fazer também uma mesa de madeira de acácia, com as seguintes medidas: 88 centímetros de comprimento, por 44 centímetros de largura e 66 centímetros de altura, viu, Moisés? Essa medida aí. Versículo 24. Revista de ouro puro a mesa. Coloque um remate de ouro em volta dela, viu, Moisés? Versículo 25. Em volta da mesa, Moisés, faça um friso de 4 dedos de largura e um remate de ouro em volta do friso, tá? Versículo 26. Faça também, Moisés, 4 argolas de ouro e põe nos 4 cantos, perto dos 4 pés. Viu? Versículo 27. Perto do friso deverão ser colocadas argolas por onde passa os cabos para se carregar a mesa. Viu, Moisés? Versículo 28. Esses cabos, Moisés, deverão ser feitos de madeira, de acácia, revestido de ouro. A mesa será carregada por esses cabos. 2 pessoas na frente e 2 pessoas atrás. Versículo 29. Faça os pratos, os copos, as taças, as jarras, que serão usados para as ofertas de vinho. Tudo isso deverá ser feito de ouro puro, viu, Moisés? Versículo 30. A mesa, Moisés, será colocada na frente da arca da aliança. Em cima da mesa estarão sempre os pães sagrados, que são oferecidos a mim. Viu? Versículo 31. Faça, Moisés, um candelabro de ouro puro. A sua base e a sua haste deverão ser de ouro batido. As flores que enfeitarão o candelabro com os seus botões e as suas pétalas. Essa palavra pétala aqui, Moisés, é um arranjo de flor. Formarão só a peça com ela, tá? Versículo 32. Dos seus lados, Moisés, sairão 6 braços, 3 de um lado e 3 do outro. Versículo 33. Cada um dos 6 braços deverão ter 3 flores, com formato de flor de amendoeira e com seus botões, as suas pétalas. Essas pétalas aqui é um tipo de um jarro de flor. É um arranjo, é uma flor, um desenho de uma flor. Versículo 34. A haste do candelabro deverá ter 4 flores, com formato de flor de amendoeira, com seus botões, as suas pétalas. Viu, Moisés? Versículo 35. Debaixo de cada um dos 3 partes de braço deverá haver um botão
de amendoeira. Versículo 36. Os botões, os braços e os candelabros deverão formar uma só peça, de ouro puro batido. Versículo 37. Faça Moisés 7 lâmpadas, 7 lamparinas para o candelabro. Coloca-as na parte de cima e de maneira que a ilumine a frente deles, viu? Versículo 38. As tesouras de cortar os pavios das lamparinas e o cinzeiro deverão ser de ouro puro, viu? Versículo 39. Use 34 quilos, Moisés, de ouro puro. Você usa 34 quilos de ouro puro para fazer o candelabro. Todas as peças que acompanham. Versículo 40, para terminar. Tem cuidado, Moisés, de fazer tudo de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no Monte Sinai. Viu, Moisés? Tem cuidado de fazer tudo de acordo com o modelo que eu mostrei no monte. Daquele jeitinho que eu pedi para você fazer, você vai fazer do mesmo jeitinho que eu mostrei lá no monte, tá bom? Agora eu vou ler o comentário do capítulo 25 de Êxodo e do versículo 1 até o versículo 40. O comentário é um comentário assim muito grande, mas o tempo não vai dar prazo, não. O comentário do capítulo 25 de Êxodo, versículo 1 até o versículo 40, ele mostra o sentido o significado. O significado de Êxodo, capítulo 25, trata a respeito do tabernáculo. Os sacerdotes, a nuvem na montanha era apenas um sinal temporário da presença de Deus eterno com seu povo. Agora que Israel estava começando uma nova era, o Deus eterno deu ao povo um tabernáculo, uma tenda como um sinal permanente de que ele habitava entre eles e fazia parte dele, e ele era o centro de sua vida nacional. O objetivo do tabernáculo. Este tabernáculo era conhecido como a tenda da reunião.
lá no livro de Êxodo, capítulo 39, versículo 32, pois era o lugar onde o Deus Eterno se encontrava com seu povo. E também foi chamado de tenda do testemunho, lá no livro de Êxodo, capítulo 38, versículo 21, para lembrar as pessoas que dentro dela a arca havia o testemunho de Deus Eterno, a lei que deveria orientar o controle e controlar as suas vidas. No entanto, enquanto o Deus Eterno habitava entre o seu povo, ele também, em certo sentido, habitava a parte dele, pois era pecadores. Ele era santo. Eles não poderiam vir a Deus Eterno diretamente. Eles tiveram que vir primeiro o sacerdote e oferecer o sacrifício. Depois os sacerdotes se aproximaram de Deus Eterno em seu favor. Os contrastes, portanto, o contraste entre as alimentações dessa antiga aliança, as perfeições da nova aliança, através de Jesus Cristo, são apresentados no livro de Hebreus, no Novo Testamento, mas até o propósito de Deus Eterno fosse cumprido na vida, morte e ressurreição de Jesus. As leis e cerimônias da antiga aliança ajudará as pessoas a entender Deus Eterno é a si mesma. Deus Eterno não projetou essas leis, cerimônias, como um meio pelo qual as pessoas pudessem obter a salvação. Antes, ele fazia parte do plano de desenvolvimento de Deus Eterno, que mostrava às pessoas o estágio por estágio, como ele era capaz de perdoar aquele que confiava nele, mas apenas o vazia. Essa revelação atingiu o seu clima em Jesus Cristo com base em sua morte. O Deus Eterno pode perdoar todos que tinham fé nele, mesmo aquele que vivia nos tempos antigos. No Testamento, lá no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 25 e o versículo 26, e lá no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 1. Então, como agora as pessoas eram salvas somente pela fé no Deus Eterno, soberano, que por sua misericórdia perdoava e aceitava a fé, não entendimento era o requisito para a salvação. Assim, entendimento de uma pessoa de como a obra de salvação de Deus Eterno operava dependia de quão longe a revelação divina havia progredido em seus movimentos para a conclusão em Jesus Cristo. Mas em qualquer época, o pecador arrependido que se volta com fé para Deus Eterno poderia ser perdoado. O desenho do tabernáculo. O tabernáculo foi projetado para que pudesse ser facilmente montado ou desmontado e transportado, pois o povo de Israel levou com ele em sua jornada para Canaã e montou o acampamento ao longo do caminho.
Simplesmente descrito, o tabernáculo consistia em uma moldura de caixa de madeira coberta com pano e protegida das intempéries por uma tenda que cobria todo na aparência externa. Era uma tenda que era significado da palavra tabernáculo. As estruturas molduradas de madeira escondidas sob esta tenda consistia duas salas. A sala da frente, que entrava por outra cortina, chamada-se Santo Lugar, continha 3 móveis, uma mesa, um candelabro e um altar para queimar incenso. Uma segunda cortina separava o santo lugar da pequena sala dos fundos, que era chamado de lugar santíssimo, o Santo dos Santos. Lá no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 1, versículo 2, o versículo 3, versículo 4, versículo 5. Esse quarto era a morada simbólica de Deus eterno. Continuou a Arca da Aliança. Esta tenda do tabernáculo estava montada a um grande pátio, cercado por uma cerca. Nesse recinto havia 2 artigos, o mais importante dos quais era um altar, sobre o qual era oferecido todo sacrifício de animais e alimentos. Outro artigo era uma pia ou uma bacia grande, no qual o sacerdote se lavava. O compreste do tabernáculo ficava no centro do acampamento, com as tendas das pessoas, montada a um arranjo organizado. Você pode ler lá no livro de Números, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 31. E no capítulo 3, do versículo 21 até o versículo 38. As estruturas, como estrutura, o tabernáculo era inteiramente adequado à circunstância de Israel. Uma tenda sobre uma estrutura pré-fabricada era adequada para um povo que viaja. A sua construção pode suportar os ventos do deserto. Muitos de seus artigos de mobília foram montados nos cantos com anéis, através dos quais postes foram colocados para facilitar o transporte dos artigos. A madeira a ser utilizada era abundante na região, não entortava ou apodrecia facilmente, era leve, com o que ajudava ainda mais a facilitar o transporte. As metas eram do tipo que não enferruja. A madeira era revestida com metal, sendo usado bronze para cobrir objetos no pátio, aberto e dourados, e dourado aqueles dentro da tenda do tabernáculo. A tapeçaria de pano era adequado para a entrada e divisões de uma barraca. O brilho dos metais, a riqueza das cortinas de tecido aumentava à medida que alguém se movia da quadra externa, passado pelo lugar santo até o lugar santíssimo. Isso ajudou a enfatizar a glória, majestade do Senhor, o Rei de Israel, lá no livro de Êxodo, capítulo 28, versículo 2.
As matérias dadas pelo povo, em Êxodo capítulo 25, do versículo 1, versículo 9, todas as matérias de construção usadas no tabernáculo vieram das ofertas voluntárias do povo, que na época desfrutava de certos graus de prosperidade, por causa de seus recentes ganhos dos Jefesos. A Amalequita, lá no livro de Êxodo, capítulo 25, do versículo 1, versículo 7, do capítulo 12, do versículo 36, do capítulo 37, versículo 13. O povo deu tão generosamente que Moisés tinha mais do que ele precisava e pediu que não trouxesse mais. Você pode ver lá no Êxodo capítulo 36, versículo 5, versículo 7. Para que a morada visível, simbólica de Deus eterno pudesse ser uma ajuda, não um obstáculo, o crescimento espiritual das pessoas. Tudo tinha que ser construído de acordo com as instruções de Deus eterno. O povo não devia tentar melhorar o plano de Deus eterno, introduzindo ideia que eles podem ter obtido de tipo semelhante de estrutura que havia visto no Egito. Lá no livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 8 e versículo 9. A arca, uma caixa da aliança, era uma caixa de madeira coberta de ouro, com 2 côvados e meio de comprimento, 1 côvado e meio de largura e 1 côvado e meio de altura. Um côvado media cerca de 44 centímetros ou 18 polegadas. E era a única peça de mobiliário no lugar santíssimo. Lá no livro de Êxodo, capítulo 26, versículo 34, dentro da arca estavam as 2 tábuas de pedra, nas quais a lei estava escrito como um lembrete constante para o povo de Israel, de que o Deus eterno que habitava entre eles também era o seu legislador. Lá no livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 10, versículo 16. Em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 1, versículo 5, mais tarde a vara de Arão e o pote de ouro do maná também foram colocados na arca. Você pode ler lá no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 4. Uma parte especialmente sagrada da arca era sua tampa ricamente ornamentada, chamada de propiciatório. Os 2 querubins é uma criatura aladas preso ao tope do propiciatório. Aparentemente simbolizava a proteção divina do proponente da arca do conteúdo, lá no livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 17, versículo 21. Esse propiciatório parece ter sido um trono visível para o Deus eterno. Invisível era o lugar onde o Deus eterno falava com Moisés e onde o sumo sacerdote fazia expiação pelo pecado do povo, quando ele entrava no lugar santíssimo, uma vez por ano. Lá no livro de Levítico, capítulo 16, do versículo 1, versículo 19, e lá no livro de Levítico, capítulo 16, versículo 29, versículo 31. E lá no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 7. O nome propiciatório enfatizou o povo de Israel, que quando finalmente alcançaram o coração de sua religião, ainda eram pecadores, dependentes inteiramente da misericórdia de Deus eterno para a sua salvação. Lá no livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 22.
A mesa e o candelabro, essas duas peças de mobiliário, foram colocadas uma contra a outra, contra as paredes laterais do santo lugar, lá no livro de Êxodo, capítulo 26, versículo 35. Pois a mesa era feita de madeira revestida com ouro, e vasos eram associados, usados na cerimônia do santo lugar. Era todos feitos de ouro. Então sobre a mesa havia 12 pequenos pães, chamado de pão da presença, disposto em 2 fileiras de 6. Cada sábado o sacerdote colocava 12 pães frescos sobre a mesa e comia os pão velho, lá no Levítico capítulo 24, versículo 5, versículo 9. Simbolismo da presença, pão não explicar. Este foi o comentário do capítulo 25 de Êxodo. Que fica todos com a paz. Até o próximo vídeo, se for da vontade do Senhor. Tá bom?